Fala, meus camaradas, meu nome é Gabriel Barros, para quem não me conhece, né, para quem está chegando agora, meu nome é Gabriel Barros, eu sou advogado, faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Sergipe, eu sou de Aracaju, Sergipe, bem como da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão de Estudos Constitucionais. E acima de tudo, faço análises materialistas do direito. E é isso que se pretende fazer aqui, a partir, claro, de uma visão filosófica da política. E eu digo o seguinte, camaradas: Bolsonaro e a Rede Globo são grandes parceiros, gozam de grandes parcerias. Eu explico aqui a situação. Eu até escrevi um texto, acabou servindo como um roteiro aqui para mim, já que não pôde ser publicado aqui no jornal por conta de o jornal não querer ser acabar atraindo para si como um perfil anti-bolsonarista, né? Eu quero adiantar uma questão: a mentira como método. O pressuposto aqui é sobretudo a sabatina do Jornal Nacional, né? Onde ficou estipulado, uma vez mais, para quem de repente é meio desavisado, não está por dentro do debate, né? Que Bolsonaro mentiu como sempre, tá bom? Mentiu como sempre. Mas se engana quem pensa que há uma divergência do ponto de vista ideológico, no sentido mais profundo aqui da palavra, ou seja, na forma de tratar a política, sobretudo econômica. Não há uma divergência entre aquilo que pensa a Rede Globo, aquilo que a Rede Globo propaga todos os dias e o que o bolsonarismo, o governo de Bolsonaro fazem no seu dia a dia. A agenda é convergente, não há uma convergência ou não há uma divergência entre as situações. Camaradas, há uma frase atribuída ao ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. Ele dizia o seguinte: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Esse é um método tipicamente dos fascistas. Eles se utilizam dessa artimanha para convencer as pessoas. E quando eles detêm a máquina do poder, a máquina estatal, aí fica muito mais fácil, né? Porque para manipular os afetos a partir do poder, já na estrutura de poder, fazendo parte dela, a situação fica muito mais empolvorosa, né? Pra gente, pelo menos, porque fica uma situação árdua, delicada, muito difícil de combater. Então não há uma divergência do ponto de vista político, sobretudo econômico, entre a Rede Globo e Bolsonaro. Se engana quem pensa que ele foi atacado deliberadamente. E eu trouxe algumas situações que eu pontuei aqui a partir desse texto que eu escrevi. Depois eu vejo se publica em algum lugar, no Instagram, ou algo desse tipo, né? Vejam, os bolsonaristas, alguns métodos, né? Eles reivindicam liberdade, mas na verdade falam de ditadura. Bradam por ordem e provocam desordem. Falam em disciplina, mas são indisciplinados. Esbravejam que são corajosos, mas são mimados e covardes. Isso é importantíssimo pontuar aqui. Em linhas gerais, é uma forma de manifestação dos fascistas. E é por isso da importância de qualificá-los como tal. Requisito básico da psicanálise. Trotsky, no seu texto falando sobre o fascismo, ele já falava disso também. A gente precisa apontar, qualificar o fascismo, porque senão a gente vai acabar fugindo da luta. E a luta tem que ser direcionada a esse inimigo fascista que se coloca contra o povo, contra a classe trabalhadora. E na Rede Globo, aquele debate lá do Jornal Nacional, a sabatina, o que é que nós vimos ali? Um diálogo intrínseco entre liberalismo e fascismo, e os dois fingindo que se odeiam quando na verdade se amam. Sempre se abraçam quando podem, e o que é pior, eles sempre podem. Se abraçam com muita facilidade. Eles dependem um do outro, né? Elias Jabbour até comentou aqui num debate que ele teve com uma liberal extremamente desqualificada chamada Renata Barreto, que não estuda sequer aquilo que ela defende, né? Que o liberal, né, quando se assusta, ele se torna um fascista. Só que sabe qual é a problemática? É que o liberal ele se assusta com frequência. Aí é o que complica, né? Para o trabalhador complica muito, porque o liberal ele se assusta com frequência. Então ele se junta com muita facilidade ao fascismo.
Destaco alguns pontos aqui, além dessa questão da mentira e da proximidade. Vamos lá. No diálogo, na sabatina, né, do Jornal Nacional, fica muito claro, porque eles pautam, né, aquilo que eles vão falar. E quando eles não falam sobre algumas situações, é porque eles não querem que aquilo seja dito. Então, quando você delibera ou deliberadamente não quer falar, enquanto jornalista de um jornal de cunho tão realmente nacional e efetivo, que chega nas pessoas, que ainda influencia muitas pessoas, você não fala sobre fome, você está deixando esse assunto de lado, você está mostrando que você não se importa, não é do interesse da emissora debater sobre fome. E os pontos convergentes aqui que eu anotei, vamos lá. Não há um interesse, portanto, né, em debater sobre fome, porque há um alinhamento aí nas políticas de privatização. Não é interessante que seja dito lá em rede nacional, né, a questão do fim da política de preços de paridade internacional, PPI, para acabar com essa farra aí da gasolina caríssima. Precarização e superexploração do trabalho, que é isso que a Rede Globo faz todo dia, romantizando, né, o trabalho árduo, precarizado. Por que precarizado? Camaradas, alguns institutos hoje em dia, institutos do direito, né, como eu falo, e a literatura da sociologia do trabalho classifica alguns setores já como precariado, ou seja, sequer tem a possibilidade, sequer pode se garantir através do salário, porque o salário não vem. Qual é a fonte do trabalho? É um trabalho informal, bicos. E é isso que a reforma trabalhista exponencialmente fez surgir, fez crescer, na verdade, né? Exponencialmente. É algo de extrema, que vai de encontro ao trabalhador e que vitupera o trabalhador, sabe? É uma coisa terrível, terrível mesmo. Então, o desmantelamento das universidades também são todas essas temáticas que aproximam o bolsonarismo, a figura particular de Bolsonaro, com a Rede Globo. Isso precisa ser dito, né? E o esforço que a emissora fez, sobretudo durante os processos da Lava Jato no seu auge, né? Para quê? Para apoiar o golpe parlamentar de 2016, batendo o tempo todo em Dilma, batendo descaradamente, apoiou. Fortaleceu o lavajatismo, apoiou a agenda de privatizações, contra reformas da Previdência que foi tocada, foi passada pelo governo Bolsonaro, que arrebenta com os trabalhadores. Reforma previdenciária, reforma trabalhista, que foi muito apoiada pela Rede Globo, foi tratada lá pelo governo Temer, com a ajuda de quem? Da Rede Globo, para derrubar Dilma e assim colocar Temer, e Temer colocar de vez essa agenda neoliberal à frente do país. Privatização de direitos. E se não fosse a Rede Globo, camaradas, não existiria o bolsonarismo, ao menos não o bolsonarismo no poder. Os fascistas saíram do controle. Aqui eu faço uma paráfrase, né, lá do filme do Doutor Estranho, né? Lembra, né? As coisas saíram do controle. Os fascistas saíram do controle. Saíram mesmo, saíram do armário. As máscaras caíram descaradamente. Então todo esse apoio, e no sentido midiático, é pesquisa, viu? Não é opinião pessoal, não. É pesquisa do Manchetômetro, que fez uma análise muito interessante, muito perspicaz, que fez toda essa análise no sentido de quantificar as horas que o jornal dedicou a falar mal do candidato petista, ao passo que dedicava seu tempo a enterrar a vida política de Lula, fortificava o fascismo, que estava envergonhado, porém sempre esperando o momento adequado para aparecer na cena. A Globo é corresponsável pela tragédia que estamos vivendo. É assim que se faz análise materialista aqui do direito, da política, né? Sem emitir opiniões pessoais. Porque a gente está tratando com vidas, camaradas. A gente não pode estar idealizando, não. A gente tem que extrair o objeto que já é real. E a partir
realidade, a gente descreve para poder então superá-la. Tese 11, lá das teses, né, para Feuerbach, escrito por Marx. Os filósofos do mundo só se interessavam em pensar o mundo, quando na verdade o importante é transformá-lo. Era algo nesse sentido. A filosofia, o pensamento crítico, tem que se engajar em transformar o mundo. A advocacia tem que se engajar em transformar o mundo. A advocacia não pode ser mera técnica de subsunção. Não é disso que se trata. Então é isso, camarada. Espero que tenha ficado bem claro aqui o objetivo, tá bom? Estamos juntos. Curtam, comentem e compartilhem. É essencial o trabalho. Aliás, é essencial a ajuda de vocês para que eu possa me manter aqui trabalhando, né, e conseguindo ter cada vez mais alcance, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, camaradas. Tamo juntos, hein? Valeu!